はい、元気今回のvídeoは本当にespecial desu yo. O vídeo de hoje vai ser a primeira parte, então, que vamos fazer uma revisão do que foi dado até agora com relação ao grid, né? E o segundo vai ser a continuação, e sendo que ambos então vão reunir praticamente 25%, ou seja, um quarto de toda a matéria do nível 5, do nível inicial de japonês. Então, vale a pena, e com um material que você nunca viu em lugar nenhum, né? Para você que já estudou e para você que está querendo estudar, com certeza vai ajudar a ter uma visualização e mudar a sua forma de aprender, ok? Então fica comigo. 日本語リンチャンネルへようこそ。Venho estudando japonês há mais de 20 anos. Eu adoro idiomas de uma forma geral, especialmente o japonês e o chinês, né? E o objetivo aqui no canal é produzir conteúdos assim aprofundados, né? Mais detalhados sobre o idioma japonês, porque eu sinto uma falta disso em todos os livros que eu já vi, e são vários livros que eu já vi. E geralmente esses livros, eles carecem de muita progressão, né? O idioma japonês, ele é completamente diferente do idioma latino. Se você for ver aqui, ó, eu trouxe uma tabelinha aqui que ilustra um pouco sobre isso, olha. Dá só uma olhada para você ver como que o idioma japonês, ele é diferente, né? O idioma português, na verdade, veio da Europa Ocidental, né? E é da família linguística latina. Se a gente for ver aqui a origem das famílias linguísticas, né? Como a gente pode ter no caso aqui da Europa Ocidental, que gerou, né, o subgrupo latino, né, do qual o português, o espanhol e o italiano vieram. Então, para a gente aprender espanhol, italiano e francês é muito mais fácil, porque a família linguística é a mesma. Para uma pessoa que é um americano, aprender alemão, holandês, né, e vice-versa, é muito mais fácil, porque pertence à mesma família linguística, né, a família linguística germânica. O chinês, o tibetano têm as suas semelhanças, são da mesma família linguística. Agora, o japonês, eles são... existem diversos estudos, né? E alguns acham que o japonês, ele não tem origem de lugar nenhum, ele é isolado, né? Tá ainda em discussão sobre isso, né? Não tem uma outra família, não pertence a algo anterior que foi gerando o idioma japonês, igual o português veio do latim, né? Então é completamente diferente. Assumir a mesma abordagem que você usa para aprender francês e inglês no japonês é um negócio que só vai te complicar e atrasar o estudo. Por isso, com o passar do tempo, né, depois de também sentir grande dificuldade, é que fui tentando chegar justamente num sistema que facilitasse, que desse uma progressão e um sentido. Porque você costuma começar a estudar o japonês e vai ficando perdido. As coisas são jogadas assim e você vai só memorizando às vezes as frases num conjunto. Mas às vezes até uma pessoa do nível 3 não conhece coisa básica, né? Da formação do idioma, coisa simples. Não conhece, porque não viu. E realmente não tem como conhecer, não foi nem visto. Já começa já com um monte de coisa, um monte de estrutura, às vezes complicadíssima, já na fase inicial. E o que o aluno faz? Ele simplesmente memoriza aquilo ali. Às vezes não entende muito bem o conjunto da coisa, né? Fica difícil de entender o conjunto. Então, com essa ferramenta que eu chamo de grid, né, o Power Grid, vai servir então para a gente entender de verdade o japonês com profundidade e lógica, né? E de uma forma visual. Isso é muito difícil. Então vamos dar uma olhada aqui e ver a partir do início, certo? Ver a partir do início como que seria isso, né? Eu já mostrei em vídeos anteriores e o Power Grid é assim. Começa da sua forma mais básica, que é a forma que eu vou apresentar aqui hoje, e ele vai, à medida que você for aprofundando e estudando, ele vai crescendo também, até atingir a sua forma madura, a sua forma mais avançada, vamos dizer assim. Ele vai evoluindo igual um Pokémon, entendeu? E vai ter a sua forma final, que é onde que tem toda a gramática, todas as possibilidades que a gente tem no idioma japonês. Dá uma olhada que eu acho que vai valer bastante a pena. Muito bem, então vamos fazer de conta então que você está iniciando seu estudo de japonês. E qual seria a forma do grid? A forma mais básica. A forma mais básica do grid seria simplesmente isso aqui, ó. Um bloquinho onde eu tenho palavras que representam objetos, como mesa, cadeira, borracha, lápis, lâmpada, bola,
qualquer objeto, né? Pode ser concreto ou abstrato também, né? Então tem um bloquinho em que eu posso ter aqui dentro um vocabulário relacionado a objetos. Aqui em cima eu vou ter, né, um bloco com apenas 3 possibilidades, que são possibilidades de pronomes demonstrativos. No caso, como eu já mostrei no vídeo anterior, eu vou ter o are, sore, né, e core. São essas 3 possibilidades que a gente vai ter nesse bloquinho aqui de cima, certo? Essa primeira parte do grid é simplesmente para atribuir nome a algum objeto, né? Eu quero atribuir nome, eu quero falar assim, isso é uma bola, aquilo é um lápis, né? Aquilo é uma nuvem, aquilo é uma montanha, isso é um carro, né? Ou seja, eu quero atribuir um nome a uma coisa, certo? A um objeto. Eu vou precisar de pronomes demonstrativos, que aqui são representados dentro dessa caixinha azul pelos core, sore e are. Core significa isto, sore, isso, e are, aquilo. Então eles estão todos aqui dentro, são possibilidades. Eu tenho 3 possibilidades aqui, né? Agora, dentro das possibilidades de objetos, eu tenho infinitas, né? São objetos em geral, né? Objetos em geral. Aqui embaixo, o grid então vai apresentar para mim, né, o verbo des, que ele sim que vai atribuir. Ele vai dizer é ou não é, né? Era ou não era, né? Isto é um lápis, aquilo é uma montanha, certo? Então quem faz esse papel de atribuição vai ser o verbo des e suas flexões. Verbo des significa né? Significa ser, estar, né? Então imagina que é. Nós temos o passado dele, que é o destar. Então temos aqui e era, né? Temos o negativo do des, que coloquial, né, é o janai. Tem toda uma explicação detalhada no vídeo anterior, né, que eu vou deixar aqui em cima para você dar uma olhada, tá? Que ele explica direitinho tudo sobre o des aqui, você fica especialista em des. E tem o janakatá, que significa não era, ou seja, era, não era, certo? Inicialmente você começou a estudar, você veria isso. E a leitura no grid seria feita inicialmente nesse sentido, certo? Então vamos supor, eu quero criar esta frase aqui, ó. Eu quero criar essa frase, né? Isso é um pão. Isso é um pão, né? Então, dentro dessa frase em português, isso é um pão, né? O que seria objeto aqui? Né? Será que é isso? A palavra isso? Não, né? A palavra pão que é o objeto, é a coisa de que eu estou falando. E pão em japonês é pan. Então eu já coloco aqui. E isso em japonês é sore, certo? E o né? Aqui, ó, fica sendo o des mesmo. Pronto, eu já escolhi um em cada lugar e a frase está montada. Sore wa pan des. Isso, pão é, certo? A partícula wa é a primeira a ser estudada, então, né? Como já falamos no vídeo anterior, ela vai dizer de quem que eu estou falando. Tem também no vídeo anterior, tem toda a explicação sobre a partícula wa. Mas é como se fosse um artigo definido, né? Ou então a expressão quanto a. Quanto a isso, é um pão. Então essa é a primeira parte do grid. Vamos supor que eu quisesse fazer outra frase aqui para você entender, ó. Aquilo é uma montanha, ó. Então essa é a frase em português. Como é que seria em japonês? Aquilo, em primeiro lugar, qual que é o objeto de que eu estou falando? É montanha, certo? E montanha em japonês é yama. Yama. Pronto, yama. Então essa aqui eu já tirei fora. Agora, aquilo é o pronome demonstrativo. Aquilo em japonês é are. Are, aquilo. Os dois até começam com a, né? Então, are wa yama des. O e fica aqui. Artigo indefinido não precisa, né? Então você anula. A montanha. Tu anula isso, certo? Então essa frase foi traduzida. Are wa yama des. Vamos mais uma aqui. Isto era um sushi. Era um sushi. Vamos dizer assim, né? Isto era um sushi. Uma frase estranha, mas vai te ajudar a entender como é que funciona.
Qual que é o objeto que eu estou falando? Sushi. Então vamos botar ele aqui no quadradinho do objeto, sushi, certo? Isto a gente já viu que é um pronome demonstrativo, né? E ele é o kore. Olha, a frase já está montada. Agora o verbo ser está como era. Era em japonês é deshita. Pronto. Já escolhi aqui. A frase está montada, rapidamente está montada. Kore wa sushi deshita. Isto era um sushi, né? Agora é alguma coisa podre, mas kore wa sushi deshita, né? A frase está montada, certo? Olha a velocidade para montar isso que você vai adquirir. Fora a visualização, as possibilidades que você vai entender que existem, certo? Essa seta aqui, ela também pode mudar, mas inicialmente a gente vai ver só nesse sentido, certo? Essa aqui é a frase inicial. Agora a gente progride no grid, né? Olha, até rimou, né? Então vamos supor aqui agora que a gente vai começar a ver lugares. Lugares. No caso de lugares, eu vou ter outros pronomes, que vão ser koko, soko e asoko. Olha aqui, deixa eu passar para esse lado aqui para ficar mais claro. Ó. Então, em vez de kore, sore e are, agora nós vamos ter, quando se trata de lugar, koko, soko e asoko, que significa aqui, aí e lá, né? Ou ali, alguma coisa mais longe, né? Ali, lá, isso aqui é asoko. Eu gosto de falar que é ali que já começa com A também, né? Asoko, ali. Soko, aí, né? Aí. E koko, aqui. Então você imagina, então eles ficam todos dentro dessa caixinha. Ó, dentro dessa caixinha, certo? Então imagina que agora a frase que você quer fazer, certo? A frase que você quer fazer é: aqui é a escola. Aqui é a escola. Certo? Então, qual que é o lugar? A palavra que representa lugar nessa frase? Escola, não é? Escola em japonês é gakko. Gakko. Pronto. Fica no local ali, né? No lugar. Beleza, já tira isso. Aqui em japonês, como é que se fala aqui? É koko, né? Koko. Pronto. Lembra que tem que ter um carimbinho aqui, que é o A, né? E embaixo aqui agora ficou faltando só o verbo ser, estar, né? Que é o des. Então aqui é em japonês é des. Desu. Pronto. A frase está montada. Koko wa gakko desu. Koko wa gakko desu. Aqui a escola é. Vamos supor agora então que a gente quer fazer outra frase. Vamos pegar aqui na tabelinha aqui embaixo, né? Livraria. Livraria em japonês, honha. Honha. Então vamos supor, aí é a livraria. Livraria. Ó, aí é a livraria. Certo. Eu estou qual é o local, o lugar de que eu estou falando aqui? Livraria, né? Livraria é honha. Honha. Aí em japonês, como é que se fala aí? Aí em japonês é soko. Soko. Certo? A frase já está montada. Soko wa honha desu. Aí, livraria é. Né? Vamos mais um exemplo. Mais um exemplo. Empresa. Lá era a empresa. Como é que faz essa frase agora virar para uma frase japonesa? Em primeiro lugar, qual é o lugar que eu estou falando? Empresa. Empresa é caixa. Caixa. Ah, você trabalha na caixa, né? Que trabalha na empresa, certo? Beleza. E lá em japonês, como é que se fala lá? Lá é asoko. E era em japonês? É des? Não. Des significa é. Era é deshita. Pronto, a frase está montada. Asoko wa caixa deshita. Asoko wa caixa deshita. Ali, lá era a empresa. Agora não é mais, é outra coisa. Asoko wa caixa deshita. Tá montada a frase, certo? Depois disso, o nosso grid progride mais ainda, né? Ele avança, ele evolui, ele digievolui, certo? Então, agora, depois de objeto, depois de estudar
frase de atribuição, né, de objeto, agora de lugar, e em seguida vamos para a frase de atribuição para o indivíduo, certo? Agora vamos ter outras, não vamos ter aqui coco, soco, core, sore, não vai ter mais isso, vai ser agora os pronomes pessoais, o atashi, que significa eu, anata, você, kare, ele, kanojo, ela, e vamos continuar tendo o nosso carimbinho aqui, o carimbinho que tem que sair daqui, certo? A ordem, o sentido da frase continua de cima para baixo, tá? Vamos ver aqui nesse sentido, né? Vamos atribuir então nomes, profissões, ocupações, né, funções ao indivíduo, ao ser. E, de novo, aqui embaixo, vai o des que vai fazer esse papel, né? O des com as suas variantes aqui. Então, vamos supor que eu quero fazer a frase assim, ó. Ela era, ou melhor, ela é, né, bancária. Bancária. Como é que eu faço essa frase aqui? Né? Qual que é a função, então? Bancária. Bancária em japonês, eu coloco aqui no local, né, do ser, né? Bancária. E vou colocar lá, ó. Ginkoin. Ginkoin. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Como é que... Ginkoin, já peguei bancária. Ela em japonês. Ela em japonês é kanojo. Então eu tiro todos os outros aqui, não preciso deles. Dessas possibilidades eu fico só com kanojo. Né? Só com kanojo. Kanojo wa ginkoin e des, porque ela é. Então eu escolho o des. Pronto, a frase em japonês já está montada, né? Kanojo wa ginkoin des. Essa aqui é a partícula wa, né? Kanojo wa ginkoin des. Ela é bancária. E se fosse eu sou estudante, né? Eu sou estudante. Ou melhor, eu era estudante. Como é que ficaria eu era estudante? Em primeiro lugar, né? A função, né? Estudante, né? Uma profissão. Seria como? Gakusei. Gakusei eu coloco aqui, né? Já tira Gakusei fora. Eu, em japonês, como é que fala? Watashi. Então, dentre das possibilidades, eu escolho watashi. Pronto, já coloquei aqui. Só faltou era. Era em japonês é desta. Desta. Pronto, vou trazer para cá. A frase está montada. Watashi wa gakusei desta. Eu, gakusei, estudante, era. Watashi wa gakusei desta, né? Então, tá feita a frase. Vamos supor agora que eu quero falar que ele é médico. Ele não é médico. Ele não é médico. Tá? Ele não é médico. Como é que faz essa frase em japonês? A profissão, então, vai ficar aqui dentro. Médico é isha. Ele, em japonês, é kare. Eu pego aqui, certo? Pego aqui, já boto o kare. Não é em japonês, é janai. Janai. Pronto, a frase já está montada. Kare wa isha janai. Kare wa isha janai. Essa é a frase em japonês para tradução dessa aqui em português. Olha só, com isso eu consigo fazer muitas variações. Eu consigo entender como é que funciona o japonês para atribuir esses tipos de nome. Isso aqui é o início, né? O início do início na hora de estudar japonês, certo? E vamos então para a sua forma final básica, né? Básica, que é essa aqui, ó. Agora entra o quadradinho, né? O bloquinho do tempo, tá? Vai entrar o bloquinho do tempo. Então, no caso do tempo, a gente não vai ter mais as pessoas, né? Como a gente estava tendo aqui. Kanojo, kare, né? Nós vamos ter que agora palavras como hoje. Hoje, né? E aqui embaixo ainda vamos continuar
usando o des para atribuição. Ó. Então vamos supor que eu quero fazer essa frase aqui, ó. Vou botar essa aqui já pertinho. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Certo? Eu quero atribuir quinta-feira ao dia de hoje. Esse é o termo. Qual que é o tempo aqui? A palavra que representa o tempo é quinta-feira. Quinta-feira em japonês é mokuyobi. Mokuyobi. Ó, mokuyobi. Quinta-feira. E hoje em japonês é kyou. Lembra que tem o carimbinho aqui, né? Trago o carimbinho aqui também. E faltou só o é. A gente já viu que é des, certo? A ordem continua sendo a mesma. O que a gente fala é nesse sentido, né? Nesse sentido. Então ficou kyou wa mokuyobi desu. Hoje, quinta-feira, é. Vamos supor que ontem não foi domingo. Ontem não foi domingo. Vamos supor que a frase fosse essa. Como é que ficaria? Domingo, eu já vou colocar aqui então nichiyobi. São as opções que eu tenho, né? E ontem em japonês é kino. Kino, eu vou colocar aqui pra frente. Kino wa nichiyobi. Agora não foi em japonês, né? É janakata. Pronto. Todas as palavras que estão aqui em português passaram aqui para o japonês, né? Kino wa nichiyobi janakata. Kino wa nichiyobi janakata. Então, ontem não foi domingo, certo? E assim eu posso traduzir qualquer coisa. Aqui agora eu já tenho então a forma básica do grid, certo? Com esses 4 elementos. A seguir, nós vamos começar. Nós esquecemos toda essa parte de cima, certo? Ficaria mais ou menos assim de novo, ó. A gente vai esquecer toda essa parte de cima e o grid vai ser lido apenas nesse sentido, para fazer outras frases em japonês mais complexas. Então, essa aqui seria a parte inicial, onde que você consegue construir qualquer uma dessas frases simples de atribuição. Aqui embaixo, eu separei algumas palavrinhas que você pode escolher, por exemplo, para palavras de tempo, né? Dias da semana, certo? Essa tabelinha. Para palavras de ocupação, né? Professor, estudante, né? Bancário, médico, enfermeiro ou enfermeira, policial. São frases de atribuição. Vamos dizer que é o primeiro vocabulário que você vai conseguir ter, né? Que você vai começar a estudar, vai começar a adquirir na hora que você começa o estudo do japonês. E depois, né? Frases de lugares também. Que tipo de lugar? Tem biblioteca, livraria, empresa, banco, escritório. Isso para começar a carregar o seu deck de palavras, né? De lugares. E objetos. Coloquei aqui também objetos, olha, sushi, carne de frango, peixe, ovo, verdura, pão, doce, mesa, cadeira. São todas palavras que você vai utilizar aqui dentro, ó. Aqui dentro desse quadradinho, né? Aqui dentro. E você querendo construir as frases, você vai seguir esse caminho, certo? Vai seguir esse caminho. A coisa que vai expandir aqui agora vai ser com a chegada da partícula nu. E vamos dar uma olhada nela então no próximo vídeo.